Vem aí, o Almanaque do Gringo, com Dionísio Alteda. Olá, meus amigos, boa noite, obrigado pela audiência. Mais um Almanaque do Gringo está no ar, diretamente aqui dos estúdios da Marcos Lopes TV, na Arena das Dunas. E você sabe que sempre às quartas-feiras temos um entrevistado especial. Jogadores, dirigentes, pessoas de destaque do futebol potiguar têm passado por aqui nesses praticamente 20 programas que temos, né, realizados após a estreia desse projeto em parceria aí com o nosso querido amigo Marcos Lopes, o Barba. E você sabe, sempre após a resenha do Barba, de 18 às 20, tem um podcast. Na segunda-feira, o do ABC, com o Rodrigo Ferreira. Na terça-feira, o do América, de Canindé Pereira. Quarta-feira, o meu. Amanhã, na quinta, teremos um programa especial de futsal, hein? Imperdível. E na sexta, Em Campo com Barba, o podcast, o bate-papo aí do nosso narrador e apresentador Marcos Lopes. E hoje vamos trazer aqui um projeto diferente dentro do futebol potiguar. Eu acredito hoje o projeto mais diferente e de formação de base, de revelação, de formação de jogadores, que é o Estrela Potiguar. Então vai ser um programa diferente hoje, não tem jogadores, não tem ex-jogadores, mas tem sim o Alberto Medeiros, que é vice-presidente do Estrela Potiguar, vai mostrar como funciona o projeto, que vocês que estão ligados no futebol devem ter acompanhado, que já colocou os jogadores aí nos grandes times do futebol brasileiro, dando os primeiros passos aí já de destaque nos campeonatos sub-15, sub-17, ou seja, a formação, aquele trabalho mesmo lá do início. E aí o Alberto vai contar aqui que projeto é esse do Estrela Potiguar, como surgiu, quem está trabalhando nele, já que está chamando muita atenção. Então você pode participar aí pelo chat do YouTube, mandando sua pergunta, tá certo? Pode também compartilhar o link da transmissão nesse bate-papo aí que vai durar 1 hora. Alberto, querido, obrigado por aceitar o convite, seja bem-vindo. Boa noite, gringo, boa noite, telespectadores. Para mim é um prazer estar falando desse projeto tão promissor, que é o projeto do Estrela Potiguar. Maravilha, gostou dos estúdios da Marcos Bem Lopes bacana, TV? cara, bem bacana, muito legal. Eu já tinha passado aqui em algumas reuniões aqui e sempre despertava curiosidade, mas estava desligado, né? E agora entrando aqui, ficou bem bacana. Parabéns aí pelo trabalho e a repercussão que vocês estão tendo. Obrigado, querido. Mostra a camisa aqui para o público. Tem camisa aí, ó, no varal do Almanaque do Gringo, Estrela Potiguar. Isso aí. Arte bacana, os patrocinadores que ajudam o governo. Isso. O programa, quer dizer, Programa de Incentivo Esporte e Lazer. Isso. Professor Sebastião Cunha e a Aquacoco, é isso? Exato. A Coquicia é a nossa... Companhia. Coque Companhia é o nosso patrocinador master através da Lei de Incentivo Estadual. Olha aí, ó. Muito bem, a camiseta bacana aí do Estrela Potiguar vai ficar aqui na mesa, estendida. Ô, Alberto, a gente conversava aqui antes de iniciar a entrevista, fazendo aquela prévia, e o que me chamou a atenção, acho que tem chamado a atenção de todos que acompanham o futebol potiguar, é claro que um clube formador, revelador como o de vocês, começa a ganhar destaque quando você diz que um jogador seu está no, né? Você fez uma parceria de formação com um clube grande, com Vasco, com Palmeiras, enfim. Aí começa o pessoal a chamar a atenção. Pô, que clube é esse? Né? Nunca ouvi falar e tal. E esse é o motivo, né, de você estar aqui, porque começou a chamar a atenção e todo mundo... Pô, que clube é esse? De onde é? Em que cidade? Como foi que nasceu o Estrela Potiguar? Bom, gringo, o Estrela Potiguar nasceu de um projeto, né? A gente tem um patrimônio na cidade de Macaíba, na verdade na estrada de Macaíba. E eram 2 campos de futebol que a gente arrendava para
as indústrias, né, para os industriários ali da região, que saía do trabalho e ia bater sua pelada, tomar sua cervejinha, né? E a gente começou a migrar a estratégia e recebemos propostas de arrendamento por alguns clubes aqui do estado. E de repente a gente percebeu que era momento da gente, o patrimônio estava se desvalorizando e a gente entendeu que era o momento da gente entrar para fomentar esse projeto, para fomentar o patrimônio, reestruturar para vender lá na frente, né? Sempre a gente tem uma ideia de investimento, né? Eu e meu pai, a gente tem uma ideia de investimento de equity, né? De criar valor. E a gente veio nessa tese e aí a gente entrou de cabeça no futebol. Eu sou engenheiro de formação, meu pai é contador, a gente nunca tinha trabalhado com futebol e apareceu uma oportunidade de um projeto e o Açu nos fez uma proposta para usar a camisa para jogar o estadual Sub-20 2021. Com esse projeto feito, a gente fez uma boa campanha, fomos vice-campeão do Campeonato Estadual Sub-20, dando acesso à Copinha. Né? E aí a gente foi para a Copinha, na verdade, mais para aprender, fazer benchmark, né? Entender como era feito o futebol lá na região de São Paulo. E retornamos, conseguimos negociar a aquisição do Esporte Clube Parnamirim, né? A gente, junto à federação, que nos deu um apoio de entrar e investir no mercado, né? A gente adquiriu o Esporte Clube Parnamirim e a partir dessa aquisição, dessa mudança de diretoria, a gente começou a reformular a estratégia do clube, focado 100% nas categorias de base, né? A gente tem condições, né? Nós somos um clube profissional, temos o passaporte para jogar o futebol profissional, mas por estratégia da diretoria a gente optou por focar 100% nas categorias de base. Na formação. Na formação. E nesse trabalho já fazem 4 anos que a gente vem nesse trabalho, com um trabalho muito humilde, com o pé no chão, muito relacionamento com projetos sociais, né, onde a gente capta os atletas e trabalha com a família também para formar não só o atleta, mas como cidadãos também. Ô, Alberto, primeiramente você disse que seu pai é contador, sua mãe também é contadora, né? Então mandar um abraço para Wilson, né? E para minha querida amiga Valda, viu? Que vai estar assistindo o programa. Viu, Valda? Olha aqui, ó. Né? O Pimpolho tá mandando ver, viu? Parabéns, amiga querida. Então vocês, eu tô vendo que tem essa parte social que vocês estão localizados na Grande Natal, né? Imagino que vocês tenham também. E na ponta lá, na captação, você tem um captador, você tem vários. Como é que funciona a sua relação com o mercado naquele que vai para o interior lá, jogador, que te oferece um jogador e que ele vai ver? Perfeito. Hoje o Estrela ele tem uma forma diferente de lidar, né? A gente se aproximou muito dos projetos e a gente acredita que dentro do processo de formação, todo mundo tem que fazer parte, né? A gente tem um captador, o Ariel, o nosso coordenador técnico, faz a captação e faz a gestão técnica dos trabalhos, né, junto com o staff e a comissão técnica. E a gente tem uma parceria, uma proximidade muito grande com esses projetos. Porque é muito mais fácil a gente entendeu que é muito mais fácil estar próximo dos projetos, entender e conhecer o garoto, do que estar se aventurando no interior, fazer captações sem nem conhecer a realidade daquele garoto. Claro. Né? Muitos garotos, às vezes, têm uma alta vulnerabilidade social. E, às vezes, você cria uma expectativa com a família. Sei lá, um exemplo que eu penso. Ele passou no Peneirão, vai ser levado lá para Natal, para o clube e tal. Aí a família já vê naquela situação que é normal, fragilidade, né? Vulnerabilidade, como você disse. E daqui a pouco tem a expectativa da família toda em cima do clube, né? Resolver situações financeiras. Exatamente. Né, e tal. E que foge um pouco ao controle, que você tem que deixar esse garoto seguir o seu desenvolvimento também, né? Exatamente. Hoje a gente trabalha dessa forma, né? Mas ao longo desse tempo, muitos aprendizados, a gente errou bastante, né? Mas apanhamos bastante porque a gente simplesmente captava sem entender aquela realidade, aquele contexto do garoto, né? E a gente trazia para dentro do clube e às vezes tinha problemas de ordem comportamental, né? Então acontecia muito isso e a gente começou a mudar esse processo de fazer parcerias, se aproximar mais dos projetos sociais e entender, como é a realidade desse garoto, como é a família dele, né? E trazemos agora, e dessa forma a gente acerta mais, né? Porque o que a gente menos quer é problema dentro de alojamento. E você sabe que a gente trabalha com crianças e adolescentes, é um constante, é uma montanha-russa de emoções, né? E quanto mais a gente
conhecer aquele garoto para trazer para morar com a gente dentro do nosso clube, maior a probabilidade da gente acertar, né? E aí você, Alberto, você e teu pai, ou seja, você me disse que o Ariel, né, o Ariel Santos, é que está nessa linha de frente aí de captação, ou seja, é o consultor, digamos aí, de vocês. E você tem treinador para as categorias, quem que está contigo também na parte técnica? Isso. Esse ano a gente teve 12 colaboradores, né? Atualmente a gente conta com 8 colaboradores, né? Mas desde o início do ano a gente tivemos um staff de 12 colaboradores, desde o responsável de alojamento, cozinheiro, roupeiro, né? 2 treinadores, né? Você alberga quantos garotos lá? Hoje a gente tem uma estrutura para alojar 30 garotos. Olha né? aí, a gente tem um alojamento com uma área com ar-condicionado, refeitório, sala médica, né? Sala da comissão técnica. Então tem um espaço para a gente expandir também. A gente tem uma área destinada à academia ainda, mais um vestiário. Então esse ano a gente teve 12 colaboradores diretos, mais 3 indiretos que somaram 15 profissionais atuando diretamente com as categorias de base. A gente vê também que acaba sendo uma atividade que você tem dispendiosa, ou seja, acaba tendo um valor mensal que é importante, porque você tem que, esses garotos, café da manhã, a loja tal, como é a parte educacional, ou seja, vocês são da região ali de Macaíba, que vocês estão inseridos, tem de outros municípios, como é essa logística de vocês, eles ficam direto, vão para o interior, voltam? Perfeito. Hoje a gente capta atletas da região Nordeste, né? A gente tem atletas do Tocantins, temos do Pernambuco, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, que é o nosso foco, né? A gente tem uma parceria institucional com a Prefeitura de Macaíba, né, que nos abraçou. Hoje a nossa sede do clube é lá. Isso. E o prefeito deu muito apoio através da Secretaria de Esporte e da Educação de nos apoiar. Hoje, os garotos que estão alojados, os 30 garotos, a gente trabalha entre 25 e 30, porque sempre tem espaço para atletas em avaliação, né? Hoje, os garotos que estão alojados, eles chegam no início do ano, tem a escola garantida, o ônibus passa na frente do clube, pega os garotos, leva para a escola, acaba a aula, pega na escola e retorna para o clube. Que massa. É uma parceria que a gente desenhou há 2 anos atrás e que vem se mantendo. E hoje a gente tem uma relação muito próxima com as escolas, né? O nosso responsável de alojamento, ele participa ativamente da vida educacional dos garotos. E recentemente a gente foi convidado para desfilar no desfile de 7 de setembro da prefeitura. Então foi uma relação, está sendo uma relação muito sólida que a gente vem construindo aí com a prefeitura de Macaíba. Ô Alberto, e o Ariel, hein? O Ariel é uma figura, né, rapaz? O Ariel Santos. Ariel, um abraço para você, parabéns. Você é um batalhador do nosso futebol, tá certo? Futebol. Eu acho que alguns clubes talvez não tenham reconhecido seu trabalho em determinados momentos, mas eu acho que, além de ter um olho muito bom, um cara que tem uma vivência também de mercado muito grande, tem contatos. Sim, né? Isso foi muito importante para a gente. O Ariel tem um baita de um olhar, né, de captação, né? Ele consegue observar valências ali técnicas de garotos que quem não vive futebol não enxerga, né? E acaba retendo esses talentos. E através dele também a gente vem construindo parcerias institucionais com os clubes de primeira, segunda, terceira prateleira a nível nacional. Né? A gente não tem preferência porque é muito difícil hoje você estar fazendo um negócio com clubes da primeira prateleira, né? Mas o nosso foco é fazer relacionamento com clubes formadores, né? Hoje tem uma infinidade de clubes aí que estão até sem divisão, mas que tem o selo de formação da CBF, e esse é o nosso foco, é estar direcionando atletas para clubes que têm a chancela da CBF de formador. E a parceria com o Esporte União, Estrela Potiguar, Esporte União, é o Estrela Feminino, é o Esporte. Como é que foi essa parceria aí com o pessoal do União? Exatamente. Esse ano já é o 2º ano que a gente trabalha com captação de recursos, né, via lei de incentivo. Né? Ano passado a gente teve um orçamento de 150 mil, a gente fez um projeto para captar aí no dobro do valor, mas por motivos que a gente não sabe, foi cortado esse orçamento e a gente ficou na metade do valor. Há 2 anos atrás a gente jogou o feminino, foi uma experiência muito legal para a gente aprender, e ano passado, por questões de orçamento, a gente decidiu dar um passo atrás e abrir mão da disputa do campeonato. Esse ano, mais uma vez, a gente teve um orçamento reduzido também, a gente teve um orçamento anual
esse ano projetado de 190 mil, né, para as categorias de base, e a gente havia contemplado, tinha colocado 100 mil a mais para jogar, disputar a categoria feminina, né? Não só disputar campeonatos, mas formar também atletas, né? Como não foi possível, a estratégia que a gente teve esse ano foi observar projetos que já vêm desempenhando esse trabalho de formação, né? Conhecer esses projetos e se alinhar àquelas pessoas que têm os mesmos, que compartilham dos mesmos princípios que o nosso. E aí a gente conheceu o pessoal do Esporte União, que vem fazendo um belo trabalho ali na região do Planalto, né? Que compartilha com esses mesmos ideais, e o nosso projeto não é só disputar o campeonato, né? A gente não só disputar o campeonato, mas como revelar atletas, né? O Esporte União com a base deles, né? Com a base que eles já trabalham do projeto social, né? 2 vezes por semana eles têm o treinamento, 1-2 vezes por semana, disputam campeonatos tanto de futsal, society, campo agora, e a gente entrou com a expertise do clube, né? Toda a chancela dentro da CBF, da federação, e a relação institucional do clube para a gente fazer as conexões com os observadores técnicos das categorias femininas para também direcionar essas atletas que vão despontar dentro do campeonato para esses clubes de expressão do cenário feminino nacional. Olha aí, que massa, hein? Esporte Clube Estrela Potiguar, SCP, Sociedade, o que é a sigla? Esporte Clube Parnamirim, Estrela Potiguar. Olha aí, ó. Só que a gente está em mudança de nome, né? Fica isso só não Estrela Potiguar. Exato. Não é um processo fácil, tem um processo junto à CBF. Mas o Estrela Potiguar é muito bacana, cara. Muito, né? Não sei qual é que vocês vão poder, como vai ficar, mas o Estrela Potiguar, isso, esse muito vai sacado. Ser hoje é nossa razão social. Cara, mantenha, porque Estrela Potiguar é muito legal. A gente quer tirar o Parnamirim, até porque a gente está em Macaíba, né? Então hoje... Não, mas a gente sabe que isso é normal, né? Essa coisa, né? Mas eu acho que o Estrela Potiguar o nome já pegou, independentemente de questões burocráticas, jurídicas, acho que já caiu ali na boca do povo, como se diz. O último jogador, acho que causou muita repercussão, Alberto, os últimos 2 jogadores que, fruto do trabalho de vocês, que vocês colocaram, como você disse, na vitrine, né? É claro que para entender, gente, não é venda de jogador, são parcerias que vocês estão formando, colocando jogadores na vitrine. Foi Elielson para o Vasco, volante? Elielson, volante para o Vasco, 2008. E foi o garoto Gabriel Carpina, foi para o Palmeiras. Isso, 2008 Me conta aí também. sobre os dois também. Então, é um trabalho de 4 anos, né? Futebol, assim como qualquer outro negócio, é longo prazo, né? A gente tem essa visão, né? A gente não faz futebol com orçamento restrito para um ano e próximo ano a Deus dará, a gente não sabe o que é que vai acontecer, não. A gente tem o pé no chão, a gente prefere fazer um trabalho modesto e longevo do que trabalhar se aventurando, né? Antes, no ano passado, a gente já tinha revelado um atleta, o Eric, né? A gente fez uma negociação, esse realmente foi revelado, a gente profissionalizou ele no Estrela depois de um destaque em uma competição regional, que é a Copa Carpina. É uma Copa que a nível Nordeste, onde grandes clubes vêm e já revelou grandes atletas aí espalhados no mundo inteiro. E a gente revelou o Eric, fez um contrato de empréstimo com opção de compra para o Grêmio, né? Então ele passou uma temporada no Grêmio. No final do ano o Grêmio não exerceu o direito de compra, retornou e hoje a gente negociou ele com Coimbra, que é um clube da 2ª divisão mineira, mas que é clube formador e é o hub técnico do Benfica de Portugal aqui no Brasil. Né? E esse ano, né, a gente teve uma grata surpresa. Hoje foi a estratégia técnica da direção, junto com a comissão, foi a gente trabalhar com garotos com uma idade menor do que a categoria. Por exemplo, o Sub-15 são atletas 2009, a gente trabalhou com atletas 2010, né? O Sub-17 trabalhamos com atletas 2009, 2008, né? A gente tinha 2 atletas 2007, e o Sub-20 a gente colocou essa garotada aí 2008 para jogar também. Não performamos bem a nível de competição, né? Não obtemos os resultados, não tivemos êxito, né? Mas a maior vitória foi abrir os olhos dos observadores técnicos do mercado para a gente fazer negócio, né? O nosso objetivo é colocar esses jogadores na prateleira e fazer negócios, né? E foi a partir do campeonato Sub-17 e o 20, né? Os 2 atletas, Gabriel Carpina e o Elielson, eram titulares tanto na categoria 17 como na 20, né? E foi a partir desses 2 campeonatos, das performances
deles que a gente começou a despertar o olhar do mercado, né? Surgiram convites para avaliações técnicas, né? O Gabriel Carpina chegou para a gente o ano passado, após passar por um clube grande daqui, né, de ter uma experiência frustrada, chegou para a gente fez um trabalho junto com a família de projetá-lo, né? Ele chegou aí no Esporte Clube do Recife, passou uma temporada, passou um período lá, retornou, e aí a gente planejou junto da família que ele ia jogar o campeonato estadual aqui, e assim que acabasse o estadual sub-17, a gente ia costurar uma possibilidade dele fazer uma janela de avaliação em alguns clubes. O Gabriel depois do estadual 17 jogou 2 jogos, eu acho, do 20, e aí depois a gente viajou para São Paulo, a gente fez uma viagem com ele, eu fui junto com ele para levá-lo ao São Paulo, ele passou 3 semanas em período de avaliação no São Paulo, a gente foi fazer algumas conexões de mercado também, visitar alguns clubes, abrir portas, e logo depois de São Paulo ele não foi aprovado, a gente encaminhou ele para o Palmeiras, e do Palmeiras ele sempre com um mental muito bom, isso é importante de enfatizar. Ele é um cara que já rodou clubes, né, como Sport, já jogou grandes campeonatos, foi do futsal também, então ele já tinha um nível de experiência maior, né? E aí quando ele disse: Alberto, daqui eu não saio. Então ele passou 1, 2, 3 semanas, quando foi na 3ª semana ele passou na avaliação, e aí a gente fez negócio com o Palmeiras, e foi essa parceria na formação. Já o Elielson vinha sendo monitorado, né, o que a gente acredita. De repente, tinha uma viagem do coordenador de captação do Vasco para a região metropolitana de Natal. Ele é fixo lá no Vasco, então ele veio fazer uma viagem aqui, né, para observar o mercado. E de repente, no treinamento, eu acredito que ele já vinha sendo monitorado, e de repente, no treinamento, o coordenador soltou a proposta. E aí, exatamente no treinamento, a gente recebeu a proposta, não, fechou, vamos trabalhar. E o garoto saiu daqui, o coordenador veio assistir nosso treino na quinta-feira, quando foi na segunda-feira, o garoto já viajou com o coordenador para o Vasco para partir. E ele foi pro 20, sub-20, né? Não, ele é 17? Ele é de 2008, 16 anos. Ele é 16, foi pro sub-17, né? Exatamente. Perfeito. Luiz, vamos mostrar aqui na tela os detalhes do projeto Estrela Potiguar, enquanto o Luiz prepara ali a apresentação aqui para a gente passar, Alberto. Tem que ter um mental muito forte o jogador também, né? Vamos vendo aqui na tela, a gente fala daqui a pouquinho isso, Estrela Potiguar, como disse, né? Ainda com a marca ali do Parnamirim, mas já conhecido e já badalado Estrela Potiguar. Pode passar. E aí foi o que você falou, né? Ele existe desde 85, mas com o Estrela Potiguar já nessa formatação sub-15, sub-17 e sub-20, atletas de 14 a 20 anos, e você principalmente sub-15 e 17, teu trabalho mais forte, né? Exatamente, porque hoje é o mercado, né? Hoje o sub-20 os clubes já não estão olhando tanto porque eles são jogadores já profissionais. Já né? tem que chegar resolvido. Já tem que chegar resolvido. Então a gente trabalha categorias que o mercado está pedindo, né? Alberto, e a gente quando diz muitas vezes, muita gente procura, né, eu, Marcos, né, acho que passa com todo jornalista esportivo, o cara diz: rapaz, tem um jogador ali e tal, bicho, ele joga demais, ele nunca teve chance em clube, teve não sei onde, mas não ficou tal, joga muito, o gringo você tem. Eu não vou te confessar que eu tenho 30 anos fazendo isso, mas eu não tenho nenhum tipo de, sabe, de ir, de avaliar, de indicar alguém. Eu pergunto só assim: quantos anos tem, cara? Tem 18, tem 19, né? Aí eu disse: olha, eu digo a realidade do mercado, que acontece, né? Olha, se ele já passou e não... Tipo, você não leva ele para o ABC, que ninguém vai pegar ele com 20 anos, 19, 18, para fazer um teste, fazendo o que... Não leva, porque os caras não vão. O mercado é assim, né? Exato. Acabou aquela época, eu me lembro que Zinho, depois jogou no Palmeiras, Portuguesa, né? O cara que marcou a época aqui, ABC e tal... Jogou e jogava muito, começou a jogar profissional com 23 anos, né? Porque era cobrador de ônibus. Joãozinho aqui de São José de Mipibu. Mas são pontos fora da curva e mudou muito, que é a formação do jogador, né, Alberto, também, Exato. né? Mudou muito e hoje o mercado está muito cruel, né? Por exemplo, o goleiro, se não tiver 15 anos com 1,80 m acima de estatura, já é cortado desses grandes clubes, né? Os caras nem avançam no investimento, né, Exato, Alberto? É isso. Exato. Vamos voltar aqui, Luiz, para os outros, né? Tem outros a questão pontos. também, gringo, atletas meio campo, volante, geralmente, que não tem estatura, o mercado não olha, mas Já tem não muitos olha. garotos habilidosos
que hoje eu digo, pô, é um pecado a gente não estar trabalhando com esses atletas. E hoje a gente tem atletas de baixa estatura, mas que tem intensidade para jogar. E a diferença hoje é, beleza, o mercado pede estatura, mas a gente... Não, se não tiver estatura e tiver intensidade, é interessante para a gente. E aí se faz um trabalho em cima faz disso, um trabalho. Então vocês estão em Macaíba, né? As dependências de vocês. Tem parceria também, a que você falou aqui, governo do estado, programa de incentivo RN+, Prefeitura de Macaíba, né? Isso aí, o centro de... Você disse a loja lá tem alojamento Isso. para garotos, 30 garotos. Temos estrutura de alojamento para 30 garotos, cozinha, sala médica, 2 campos de futebol. Olha aí. E a gente preza muito pela governança, né? Através da governança a gente consegue fazer uma base orçamentária, um planejamento estratégico para captar recursos, né? E aí uniforme 1 e uniforme 2. Esse que você trouxe é o 1. Isso. Né? E tem o 2 ali também, padrão bacana. Os apoiadores ali. Redes sociais, né? SCP _ Estrela Potiguar, viu? Eu já sigo, né? Segue já sigo lá para ali, estou ajudar a sempre. Aí você que está assistindo o programa, aí as redes sociais do Estrela Potiguar, viu? Tá indo muito bem nos campeonatos, já foi vice-campeão do Sub-20, só que com a camisa do Açul, mas era o Estrela Potiguar, né? Exato. Estrela Potiguar disfarçado de camaleão do Vale, mas era o Estrela Potiguar. E as conquistas, né? Cidade da Esperança, 2022, categoria Sub-16. Vocês tiveram artilheiro da competição, melhor goleiro, melhor jogador. Exatamente. Campeão da 4ª Regional Copa Campeonato, Sub-16. Me fala desses torneios aí. Infelizmente, gringo, por questões o campeonato da federação ele é muito curto, né? Tanto o 15 como o 17, né? A gente preza muito para que se aumente o campeonato, mas é uma decisão democrática dentro da federação e os clubes optam por não. Tem uma questão de custo, isso é fato, né? Tem outros clubes que não têm a condição de custear. É um campeonato que a gente paga taxas caras, né? E por isso o campeonato acaba ficando curto, né? E aí a gente opta para jogar o calendário do ano inteiro, né? A gente tem um calendário de atividades, principalmente para a categoria 15 e 17, durante o ano inteiro, até porque é o calendário escolar também, né? Os garotos têm que estar estudando e a gente joga campeonatos, né? Então... Aí os destaques, encaminhamento de 20 atletas ao longo dos últimos 3 anos, para avaliações Palmeiras, São Paulo, Esporte Clube do Recife, SK Brasil, Esfera, Ponte Preta, São Bernardo e Azures. Avaliação técnica na Itália, 4 revelados, o Eric que você falou, o Wesley, o Gabriel Carpini e o Elielson. O Gabriel e o Elielson foram os últimos, né? Exatamente. Ali também. E aquele garoto que foi para o Grêmio, o Eric, aquele ali então? O Eric foi a contrato profissional, empréstimo, com opção de compra. Chegou a treinar no profissional lá, subia para treinar. O Eliel saiu com a camisa do Vasco. Foi uma experiência bem legal, foi a nossa primeira experiência, né? Fazer negociação com um clube grande, com Tubarão, né? E isso, como eu sou do negócio, eu gosto muito de relacionamentos, foi uma experiência muito boa, né? E é muito cordial, é diferente quando a gente trata com alguns clubes que não exercem, não compactuam com as boas práticas de futebol. E isso eu prezo sempre, eu falo muito, é muito melhor a gente estar negociando com grandes clubes e estar cedendo do que estar negociando com gente que não bate muito com os nossos ideais, né? Perfeito. E essa negociação com o Grêmio foi muito boa, todas essas negociações foram de clube para clube, não teve intermediário, não teve agente no meio, então foi diretamente de Estrela para o clube destino. E isso é muito bom, né? E relações muito cordiais, muito justas para os dois lados, né? Bacana, bacana. E o futebol feminino? Esse ano a gente percebeu, né? A gente tem grandes talentos aqui. A rainha da América atual é daqui, né, Priscila? Isso. Foi a maior negociação de futebol feminino nacional agora para o América do México. Vem se destacando, né? A Antônia também. E diante desse cenário, além disso, a Copa do Mundo de 2027 vai ser aqui no Brasil e tem uma grande chance do Rio Grande do Norte ser uma das subsedes, né? Então, diante de todo esse movimento de fomento do futebol feminino, o Estrela não podia estar de fora desse movimento contribuindo, né? E diante de, como eu falei, diante de algumas limitações orçamentárias, a estratégia que a gente teve foi se unir fazer parceria com União, né? Exatamente. Bacana, mas você já vem no trabalho também, Wilson Medeiros. Grande abraço, Wilson, parabéns pelo trabalho. Lutador. Alberto tá mandando ver você.
Então no futebol vai dar certo, que você é um empreendedor também. E o Alberto ali, que é o filho do Wilson, né? Cara, muito legal o projeto de vocês, é impressionante. Eu acho que tem tudo para crescer, Alberto. E vocês, pelo que eu vejo, o que me dá a impressão que é muito passo a passo, ou seja, que vocês, desde o nascedor até agora, não tentaram dar um passo maior do que as pernas, né? Exatamente. Surgiram grandes oportunidades de a gente jogar futebol profissional, mas como é uma estratégia nossa de curto, médio prazo, categorias de base, a gente não quis dar esse passo maior do que a gente pode, né? E assumir. E antes da gente nascer e se colocar no mercado, a gente ter riscos de fechar as portas, né? Porque o futebol profissional você muda, questão de folha de pagamento, estrutura de clube já muda, né? Enquanto a base é um pouco mais simples, mas desprende de muito recurso também. E a gente enxerga o profissional como uma consequência do bom trabalho da base, né? Daqui a pouco, quando a gente tiver uma categoria sub-20 bem formulada, a gente pode jogar uma segunda divisão e, consequentemente, galgar alguns outros passos aí rumo à primeira divisão e outros campeonatos. O Alberto, que foi que você nessas andanças, Vasco, Palmeiras, Grêmio, enfim, do que você teve contato, qual foi o trabalho que você olhou assim e disse, cara, isso aqui é impressionante, porque eles são, como você diz, um tubarão, são gigantes, mas eles têm um refinamento aqui no trato, estando lá, de negociação, de estrutura, de trabalho. Quem foi que te chamou a atenção? É mais ou menos, pô, vou seguir nesse caminho aqui. Cara, o clube que a gente mais se espelha hoje não tá nessa primeira prateleira. Hoje o clube que a gente mais se assemelha e se inspira é o Esfera, um clube de São Paulo. Olha, é o Esfera, claro. É um clube formador que casa muito com as coisas que a gente acredita dentro do futebol, né? Então, a gente esteve lá recentemente visitando as estruturas. O staff do clube já rodou por grandes outros projetos. Hoje o coordenador geral lá já rodou por grandes clubes e hoje ele tem uma liberdade e uma felicidade de trabalhar num clube que dá abertura para eles exercerem situações diferentes que o mercado faz, né? Por exemplo, na categoria sub-14 e os próprios investidores dentro do Esfera, eles participam da gestão, né? Isso é muito bom. Então a gente chegou numa sala lá e é uma sala para todo mundo, inclusive o presidente do clube fica na mesma sala do staff. Enfim, tem uma sinergia de trabalho muito boa. E uma das coisas que eles pregam muito é a questão do olhar sensibilizado do futebol, né? Eles perceberam que o futebol de base era um ambiente muito machista, né? E, de repente, os investidores tiveram a ideia de trazer uma profissional, uma treinadora para a categoria sub-14, uma das melhores treinadoras aí de currículo para o sub-14 e provocou algumas insatisfações dentro do clube que depois eles chegaram e disseram, pô, você sabe por que a gente trouxe? Para despertar esse olhar de vocês para dizer que a mulher tem um olhar diferente na formação. E realmente a categoria mudou, transformou a categoria sub-14 pelo trabalho da técnica. Não só as valências técnicas dela, mas o olhar feminino traz outra visão e a pluralidade do futebol, né? Então eles trabalham muito essa questão, né? Não só dentro de campo, mas multidisciplinar. Um ambiente diverso e respeitoso, acolhedor. Foi um projeto assim que eu me identifiquei bastante e a gente trouxe algumas diretrizes dele para aplicar aqui no Estrela. Lógico que uma realidade totalmente diferente, mas um clube que a gente segue algumas diretrizes que eles pregam. É muitas vezes complicado, Alberto, por exemplo, porque o que a gente vê aqui muito acontece na nossa base, que associação, formato da associação, não digo nem as SAFs em si, falo de associação modelo convencional. A nossa realidade é sempre um orçamento muito contado para a base, muitas vezes não há uma condição de atender a outra ponta, que é a família, ou seja, é muito a fábrica, né? Chega, vem, não dá, sai, vem. Ah, tem um gargalo aqui com a família, isso não é comigo, porque o cara que está lá na frente da base não tem autonomia para, entendeu? Uhum. E acho que talvez o projeto como o teu, como o de vocês, ele tem mais um olhar diferente com a família, no trato, porque não é uma engrenagem de moer ali que tem que ir rápido e também não é uma associação, entendeu? Que tem 100 anos de história. É diferente o trato, ou seja, dessa ponta final com a família, da interface com vocês, do que é, por exemplo, com um clube tradicional?
É diferente. Hoje a gente tem esse olhar para os garotos, se preocupa com a questão de desempenho escolar. Por exemplo, a gente teve um caso que o desempenho escolar não estava bem, a coordenadora da escola chamou o nosso responsável de alojamento recentemente, e de repente a gente teve uma conversa muito séria dentro do clube, o treinador falou, gente, se não, a gente não melhorar as notas aqui, alguns vão ser suspensos do treinamento. Olha aí, ó. Né? Então, trazer esse olhar que da disciplina também, né? Que não é só futebol, né? Eles têm que se preocupar com o estudo dele para ser um cidadão, né? Formar como cidadão, né? Então, a gente tem esse olhar, lógico, que a gente queria ter mais, né? Hoje uma das metas desse ano já era a gente ter um acompanhamento psicológico periodicamente, não só com os atletas, mas com a comissão também. Isso foi um olhar que a gente teve do Esfera também. Eu já vi, achei espantoso. O cara que desculpa, Alberto, trabalhar com base, com garotos, e é completamente desequilibrado. Eu acho inadmissível. Já vi demais e fico espantado que o cara que tem que ser nessa... 12 anos, 15 anos, 16 anos, que tem que ser treinador, psicólogo, meu pai também, sei lá, pode até ser padrasto, né? Pejorativamente, tem que ser duro às vezes, mas não pode ser desequilibrado, né? Isso é uma realidade do futebol de base hoje, né? Dos desequilíbrios, dos profissionais Totalmente. com desequilíbrio. A gente tenta combater, lógico que a gente não consegue 100% de eficácia, mas é uma das metas que a gente tem do acompanhamento psicológico, principalmente com a comissão técnica. Porque às vezes o resultado não vem dentro de campo. Isso é até uma visão que a gente tenta combater com os profissionais que atuam aqui também na região e no Brasil como um todo. Porque quando a gente contrata um treinador, o treinador quer ser campeão de campeonatos. Claro. Né? De competições. Né? E o nosso objetivo maior é revelar. Então, se ele não tiver essa sensibilidade de compactuar com essas mesmas ideias, vai ter divergência lá na frente. Certeza. Né? E quando o desempenho não vai bem em campo, ele fala um palavrão mal colocado, você já começa a perder grupo, você já começa a criar antipatias dentro do grupo. E criança, você sabe como é, né? Se você não tiver com ela, se você não conquistar ela pelo exemplo, pegar no braço literalmente, você perde esse grupo. Já passou alguns treinadores que perderam grupos, isso a gente vai aprendendo e observando. E atuando, né? O nosso maior objetivo no próximo ano é a gente ter o orçamento para realmente trabalhar esse lado psicológico e emocional e fortalecer tanto os garotos como principalmente nossa comissão técnica. E outra coisa, né, Alberto, essa situação psicológica que você falou, viu, gente, que eu tô há tanto tempo nisso já, eu digo 30 anos, que é 30 anos mesmo, 94, 2024, claro que fiz outras coisas na comunicação, mas no futebol desde 94 a gente viu essa transformação do que é base, do que é relacionamento, do que é formação de jogadores e do que se transformou mercadologicamente também, que hoje o pai de classe média, por exemplo, o menino, ele acha que também às vezes tem jeito e joga bem e tal, mas tinha inserido no contexto, 10 anos, 11, 12 ali no society, no projeto mais voltado para a classe média e tudo, mas aquele garoto já começa a receber uma carga, né, de que, é craque, vou, não sei o quê, e aquilo ali influencia muitas vezes tão negativa, né, que reflete muito a vontade do pai ou dos pais. E a gente sabe que a realidade do futebol brasileiro é que 95% ganham até 2 salários mínimos, né? Exato. Que quando a gente fala de atletas, né, são 0, alguma coisa, né? E 3% é que ganham acima de 5 mil, não sei o quê. É um mercado cruel. Então, se você não tem um equilíbrio, um trabalho que diga, ei, não, pô, não tem 10 anos, pô, peraí, ele leva, mas deixa ele se divertir primeiro, não vá forçando que... Porque a máquina triturada, daqui a pouco ela tá com a cabeça ferrada, porque foi para um canto, não aprovou, quer largar, não quer mais jogar. Aí daqui a pouco eu digo muito, o garoto tá jogando, inserido num contexto entre garotos de classe média, jogando, e aí você lançar ele porque quer apressar, ou se entende que tem que passar por outro processo, e vai jogar contra os garotos que, para eles, aquele peneirão, aquela disputa, é o prato de comida, é a vida deles, entendeu? Aí geram frustrações e tudo. Imagina a loucura que vocês têm que administrar também disso, né? Com certeza. O que eu digo muito a alguns atletas que a gente já colocou nesses clubes, é que ele vai lidar com a frustração sempre, né? Alguns atletas estão em clubes bons, mas às vezes não jogam porque o treinador não vai com a cara e ele se frustra e é isso, a vida do jogador de futebol é isso. E vai acontecer. Vai acontecer. E aconteceu com grandes jogadores, com jogadores mais ou menos, com exatamente, tudo, né? Exatamente. E aí chega um garoto desse num clube grande, que tem jogadores lá de seleção brasileira de base, o moleque se intimida. Né? Claro. Então, se ele não tem um mental forte, estruturado... Não, porque ele diz, caramba, acostumado a um exemplo, jogar lá em Natal, não sei o que, era o rei,
Pros caras aqui, tudo monstro, seleção, Exato. base, não sei de onde. Isso aí o cara diz, isso aqui não dá pra mim, né? E tem gente de toda a qualidade. Vai ter o cara da seleção que é um pouco mais humilde, que vai abraçar o cara e vai acolher o cara para colocar no grupo. E vai ter aquele cara da seleção brasileira, aquele moleque de seleção brasileira arrogante, que é a maioria. Aí, pô, o moleque quebra um treino, joga, faz um passe errado, os caras já arregaçam. Aí, tipo, se o cara não tem esse mental forte, pô, ele vai se abalar e vai comprometer, entendeu? Isso. Assim também como um dos jogadores que a gente mandou para a Croácia, jogar a terceira divisão para ir conseguir um contrato melhor. Se ele não tiver um mental forte daqui de Mãe Luísa, nunca saiu daqui de Natal, foi fazer uma avaliação no Rio, voltou. Se ele não tem um mental forte, ele não está aguentando o processo lá, né? E se você machuca, acontece outras situações, você fica sem jogar. Cara, se o teu mental não estiver preparado, velho, você vai deixar se consumir por isso e pode atrapalhar o teu futuro. Pode. Né? Eu sempre costumo dizer, Alberto, que aí não é trabalho de base, mas não é o trabalho de base, mas foi um profissional, digo, o jogador Potiguar, os últimos tempos que eu vi, que saiu daqui da Zona Norte e se dizia assim, vai jogar onde? Ele disse, rapaz, onde tiver que jogar eu vou. Foi João Paulo. Porque João Paulo já profissional passou por isso. Tem uma oportunidade para jogar, apareceu na Coreia. Disse, eu vou. Ele não queria saber que tipo de gastronomia, se era frio, se não sei o que e tal. Aí depois apareceu a Bulgária, ele disse, vou para a Bulgária. E foi para a Bulgária e depois Cazaquistão. Ele disse, Cazaquistão. Para jogar de novo na Bulgária, vou de novo. Aí você... Vou para a Coreia de novo. Ou seja, fez toda a trajetória praticamente profissional dele jogando nesse tipo de mercado. Deu certo, graças a Deus foi bem em todos. Mas ele tem uma cabeça muito boa, estrutura familiar, tem um suporte. Porque o padrão nosso, muitas vezes, o jogador chega lá no exterior e, meu amigo, outro idioma, outra cultura, outra comida. Exato. O treinador que quer. Pô, lá eu jogava assim, ele quer aqui que eu seja... Ele me disse, eu fui jogar, João Paulo disse, foi jogar na Coreia no time, estava jogando de ala direito. Ele foi jogar de ala. O cara botou ele para jogar de ala, entendeu? Aí disse, para jogar de ala, professor, vou jogar de ala. Não estão pagando, vou fazer o que o professor quer, né? Então, tem essas loucuras. E, claro, depois o treinador sai. Mas o cara tem que estar preparado para tudo, né, Alberto? Tem. Mesmo desde cedo, tem que mentalizar isso, né? Exato. Hoje, uma das melhores bases, a melhor base do país hoje é o Palmeiras, né? E o coordenador geral, João Paulo, ele diz muito isso. O jogador que chega aqui, ele tem que jogar no mínimo 3 posições. Pode ser atacante e meter gol, mas tá o treinador vai botar ele na lateral, às vezes. Isso. Vai botar na volância, às vezes. E para sentir como o garoto reage ao longo do tempo, né? E isso é para preparar ele para... É uma série de variáveis dentro de uma carreira profissional. Muitos conceitos que para nós podem ser absurdos, mas tipo, talvez naquele momento... 12, 13, 14 anos no futebol europeu já é realidade. Exatamente. Tu vem aqui, mas eu preciso que você tenha a valência, que você joga polivalente em 2, 3 funções. Né? Exatamente. Porque é realidade. Machuca 2 laterais direitos. Se não tem, improvisa. Aí, em vez de treinar isso ao longo do tempo, hoje em dia grandes clubes não treinam isso. E não conseguem improvisar um lateral direito de uma forma eficaz. Né? Então, hoje a base ela começa a olhar para essas situações ao longo do tempo para treinar também as valências do jogador, para saber quais posições ele pode jogar, né? Perfeito. Alberto, quem é a bola da vez, se é que você pode falar, e se tem assim, aquele que chegou agora no Estrela que você acha que, ou mais de um, se puder, claro, ou se você já tem 2, 3 garotos, né, que você acha que daqui a pouco podem estar seguindo os caminhos de Eliels, né, do próprio Carpinho. Cara, a gente tem uma geração 2008 muito interessante. Esse ano é o primeiro ano da categoria 17, né, 16 anos. Quem nasce em 2008 tem 16 anos, completa esse ano. Né, a gente tem uma geração muito boa. Hoje tem 4 atletas fazendo avaliação no Capital SAF. O Gustavo Cartacho está lá. Isso. A gente tem um atacante, o Gigante, que vem trabalhando com a gente há 3 anos, já na base do Estrela. Uma relação de extrema confiança tanto do atleta como da família. Uma família de vulnerabilidade social também, que acreditou no Estrela. Chegam propostas de indecentes aqui do mercado regional, que não compactou com essas boas práticas do futebol. E para nossa felicidade, os garotos não caem, né? A gente já perdeu muitos atletas nesse contexto, mas em suma maioria a gente tem a felicidade dos atletas acreditar no processo. Hoje, quem está no Estrela está porque quer. Né? Já teve a oportunidade de sair, mas hoje está no Estrela porque quer. Então a gente tem o Gigante, que eu estou bem esperançoso. Eu falei com ele ontem, ele está bem esperançoso e dizendo que está dando de tudo para
para ficar lá, né? O Carpina era realmente o nosso destaque desse ano, né? O Elielson também chegou e foi bem destaque, né? A gente tem também o Robert, ele é da Bahia, tá no Capital SAF também, um goleiro, tá se destacando também. A gente tem o Wanderson também, que está lá no Capital, que era lateral direito, está jogando de zagueiro também. O treinador hoje, o treinador do Sub-15 e 17, o Everaldo, ele tem essa visão de mudar, também por uma parte de necessidade e também por testar os garotos, né? E temos um garoto da Paraíba também, o Adalberto, 2009, um canhoto, bate muito bem na bola, que vem se destacando. E, por último, um 2008, o Agni, a gente ia até mandar agora para o Coimbra, mas a gente vai dar uma segurada, dar uma maturada nele. Ele já teve no SCA Brasil. E essa questão do mental também, né? Acaba voltando por não ter esse preparo mental. E aí a gente assume o erro, observa e tira isso como um aprendizado e trabalha dobrado para criar outra oportunidade para quando ele for, ele ficar. É muito ruim para o garoto, isso para o mental também, abala muito. Ele bater num clube, não dá certo e voltar. Né? E às vezes os clubes não dão esse feedback, não dão, você precisa melhorar isso, isso e isso. Clubes grandes mesmo. E outra coisa, você tem muito hoje, Roberto, desculpa, que você tem virou uma grande mercantilização, né, enfim, de diversas situações. E tem muitos mercadores, vendedores de sonho, né, que fazem, entre aspas, peneirões, aí pega e diz, tem um menino leva jeito, aí faz a família muitas vezes arcar com despesas, né, vertiginosas para levar, para não sei o quê. Aí o garoto vai lá e ninguém sabe se o garoto fez teste, ficou o que foi, aí volta, e daqui a pouco leva para outro canto. Tem que ter cuidado com tudo, né, Alberto? Exatamente. Isso acontece demais, gringo. Isso acontece demais. E uma das coisas que a gente já teve esse tipo de experiência desagradável, né? De usarem nossa reputação, que foi construída a muito esforço, né? Eu tenho orgulho de ser filho de quem eu sou, né? Pelos exemplos, a gente tem um trabalho gigantesco. Não foi fácil criar essa reputação. E pessoas usarem nossa reputação para tirar vantagens pessoais indevidas, né? E hoje a gente tem esse cuidado, porque o clube ele não banca essa logística, né? O clube lá fora ele abre a oportunidade e diz, eu consigo alojamento, a passagem eu não consigo, né? E aí hoje a gente tem um relacionamento muito próximo com as famílias de dizer, o clube não tem essa condição, mas a gente conseguiu uma avaliação do prazo tal para o dia tal e a responsabilidade da família seria a logística. Tem casos e casos, né? Famílias que podem e famílias que não podem. Isso. Acontece que antes as famílias, quando você diz a mensagem de uma forma diferente, a família vai dizer, não, essa é a única possibilidade e eu vou fazer de tudo, vou pegar dinheiro emprestado com a agiota, com não sei quem, para essa oportunidade para o meu filho. E às vezes é de supetão, pega a família de supetão e elas fazem compromissos que nem podem, né? E às vezes se afundam em dívidas e isso aconteceu já e hoje a gente barra muito esse tipo de coisa. Se a família não pode, paciência, não vai. Não vai. Vai fazer um trabalho regional aqui, continuar, né? Até... Fica e vai maturando, até aparecer uma oportunidade. Claro. Porque a carreira não vai ser interrompida por isso, né? Exato. Porque a outra possibilidade seria um agente de boa índole chegar e dizer, não, se o clube arranjou uma avaliação nesse clube, beleza, eu custeio a viagem, como já aconteceu com alguns outros atletas, né, nossos. E tem essas duas formas, né, mas a gente não dá passos maiores, né, do que a gente pode e do que a família pode. Eu mesmo digo, meu amigo, se você não tiver condições, a passagem realmente está cara, vai de avião e volta de ônibus, mas mesmo assim, se você não tiver condições, não vai, não se preocupe. Ele fica aqui com a gente, ele tem idade de mercado, a gente amadurece mais e pode surgir outras oportunidades, né? Perfeito. E a vida é assim. Porque tem acontecido muito, né? E a gente também é muito um filtro disso também na imprensa, de toda hora fica, olha, porque é uma proliferação, entendeu? Muitas vezes você tem que ter muito cuidado, você que é pai, né, que é mãe de garoto. Deixa o endereço aqui onde vocês estão localizados, Macaíba, quem tiver algum menino que acha, que quiser levar para avaliação, procurar vocês, pode deixar os contatos aí, pode se comunicar pelas redes sociais também. Perfeito. E claro, salientar aqueles parceiros que você disse no início, que ajudaram, né, o Estrela também,
Você falou bem da federação, você tem aí o pessoal da Coco e Companhia, enfim, está aberto o espaço para agradecer a quem tornou isso possível. Maravilha. A gente fica localizado na estrada de Macaíba, ali na Rua da Marinha, logo após a Marinha, né? A gente vai abrir o período de avaliações agora, mais para o final do ano, já pensando na temporada 2025, né? Fiquem ligados nas nossas redes sociais, né? SCP_Estrela Potiguar. A gente coloca todas as informações por lá, né? Agradecer o governo do estado, no nome do subsecretário de esportes, né, Cezinha, que... Rapaz, Cezinha, né, vou abrir um parênteses aqui, rapaz, Cezinha é um fenômeno, né? Porque eu vou te dizer, todo mundo que vem aqui fala bem de Cezinha, uma pasta, que não é nem uma secretaria, é uma coordenadoria, eu acho, uma sub, né? Ou seja, não tem mais a função da secretaria da pasta. Mas eu acho que com tão pouco ou sem dinheiro, você parece que faz tanto, porque todo mundo que vem aqui tem falado bem do Cezinha, que a gente conhece. Valeu, Cezinha, você realmente está fazendo um grande trabalho. Todo mundo que vem aqui parece ensaiado falar bem de você. Ele vem assumindo um protagonismo porque ele escuta, né? Ele escuta o que a gente tem de contribuições, não só o futebol, mas como as outras modalidades, né? E hoje o esporte olímpico, o esporte do Rio Grande do Norte vem num ascendente graças a alguns trabalhos da Subsecretaria de Esportes, né? E hoje essa lei de incentivo estadual, né, Sebastião Cunha, é de fundamental importância para o esporte potiguar, porque através de patrocínios de dedução fiscal do ICMS... É uma lei Câmara Cascudo da cultura, só que no futebol, no esporte, né? Para vocês aí, a lei Câmara Cascudo é no estado, cultura no município, a lei de Djalma Maranhão, para o esporte, para o futebol a nível estadual. Essa lei, Sebastião Cunha, que os clubes têm se utilizado muito bem, ainda bem. Exato. E hoje vem mudando o apoio da federação restrito na parte de transmissão, né? Isso faz parte de um elo do futebol, do processo de formação, porque hoje a gente consegue atrair olhares dos observadores técnicos através de material de vídeo, né? E hoje foi uma luta grande e o presidente abraçou essa causa no futebol de base, de todos os jogos ser transmitidos, né? Porque o garoto consegue fazer material de vídeo dele e a gente consegue estar mandando para os observadores e os captadores. Através dessas imagens geradas pela TV, a gente traz diretamente para o jogo um observador. Só esse ano a gente recebeu umas 7 visitas de observadores técnicos de clubes nacionais organicamente, não é dizendo, não, eu pago isso para você vir, eu pago aquilo, como a gente sabe que acontece. Por né? isso eu digo, Alberto, que algumas situações que a gente ri, conversando com amigos mais veteranos, a gente faz a comparação de antigamente e com hoje, né? Não é papo de velho, mas é isso. Mas eu digo, cara, hoje mesmo com todas as dificuldades que um garoto humilde possa ter no futebol e essa crueldade do mercado, mas é muito menos complicado que antigamente. Você imagina que hoje, como você disse, um garoto está no Estrela Potiguar, jogando ali o sub-15 dele e tal, e o cara está assistindo a transmissão pelo YouTube lá em São Paulo, está em Cotia, está em, né, em Americana, está não sei aonde, e aí o cara vem, pô, isso aqui, bem, já o acesso mais fácil já vem em cima do garoto. Antigamente, para o cara sair daqui, 30 anos atrás, meu amigo, era um milagre. É como o Souza saiu do interior de Itajá, porque o América foi jogar lá, viu, trouxe para cá, ele acabou acontecendo, mas só porque Lula Pereira, que era amigo do cara que fazia observação do Rio Branco de Americana, que veio um jogo, olha o rolê. Nesse rolê se passaram 1 ano e meio, 2, né? Até alguém chegar, olha, rapaz, esse cara é diferente. Vou levar para o interior de São Paulo e fazer a trajetória que é. Hoje, nesse sentido, a tecnologia facilitou muito, Facilitou demais, facilitou demais. Hoje não tem barreiras, né? Não tem. Hoje o Brasil inteiro consegue ver os nossos jogos pela internet, né? Isso mesmo. Muito mais fácil. Né? E é o pessoal da Coco e Companhia. Hoje é o nosso patrocinador master através da dedução do ICMS, fiscal, né? E a gente tem alguns outros parceiros, como a Dori, né, que nos ajuda lá na parte de alguns insumos. Olha a Dori aí, Dori, Cajuí, é bom demais, viu? Exato. E todos os pais que colaboram também, né, e confiam no trabalho que o Estrela vem desempenhando. E assim, é um prazer muito grande falar desse projeto. Primeiramente é social e consequentemente vem a parte econômica, né? Mas é muito bom, gringo, é um prazer gigantesco. Eu falo para todo mundo que eu conheço que é muito bom você tirar um garoto de uma realidade social e dar condições de vida para ele, né? Por exemplo, um garoto que vem lá do interior de Várzea, uma cidade com menos de 5 mil habitantes, chegar no Grêmio com um salário às vezes melhor do que o pai e a mãe juntos, entendeu?
Então, assim, para mim é um prazer. Possibilidades, né? Com Porque possibilidades. assim, né, Alberto, mesmo que ele não se... Acho que o projeto é muito isso. Mesmo que ele não se transforme no jogador de ponta, de não sei o quê, mas talvez só dele virar jogador, mesmo que a carreira diga que ele vai jogar normal, Série D, Série C, que no momento ele possa chegar, né, um pouco mais, só dali dele fazer, já é economicamente, financeiramente, para ele, jovem, muito mais do que talvez, exatamente, né, resolva, até ajude toda a família e ele mesmo, né, tem uma vida diferente. Né? Exatamente. E eu, como eu gosto muito de me comunicar, eu sempre me comunico com eles, né, sempre estou em conversa. E o que eu gosto mais é o respeito, né? A gente não faz nada na vida, eu faço tudo pensando em ser respeitado, né? Em respeitar e ser respeitado, né? E hoje, graças a Deus, nesse trabalho, a gente adquire o respeito e a admiração, né? Eu tive com esses, quando eu estou com esses atletas, a primeira pergunta que vem: você está bem, Alberto? Seu pai está bem? Seu Wilson, como é que tá? Tá bem? Porque, cara, a gente é assim, né? E dar uma condição melhor, ter esse sentimento de gratidão na parte dele, rapaz, isso é muito gratificante. Parabéns, meu amigo, parabéns, fico muito feliz. Mostra a camisa de novo aí, no encerramento do programa. E aí, Estrela Potiguar aí, tá bonita, né? Está aí, para todos que estão assistindo em casa. Estrela Potiguar na área, parabéns, meu amigo, você tá de parabéns de verdade, projeto muito bacana. Muito bem. Valeu, aí, meu Estrela amigo. Potiguar. Obrigado, amigo, meu irmão. Eu que agradeço aí o espaço. A casa é sua, viu? Valeu. Se tiver mais jogadores despontando, trazendo. Quem sabe o Estrela Potiguar um dia na primeira divisão, né? Essa mas eu sei como vai ser passo a passo, né? Eu sei que quando chegar, como diz um amigo meu, vai ser pra valer, viu? Essa é a meta. Gente, obrigado pela audiência. O Almanaque do Gringo volta na próxima quarta-feira. Você sabe sempre que a gente traz aqui entrevistas, temas que estão em pauta aqui no nosso dia a dia. Você pode participar deixando mensagem aqui no chat, pode mandar para nossas redes sociais também, e você pode compartilhar essa transmissão aqui entre os amigos, nos grupos. Fica também no Spotify, o canal Marcos Lopes TV tem também um canal no Spotify, você digita lá @Marcos Lopes TV e todos os podcasts estão armazenados lá, além do nosso próprio canal no YouTube. E você sabe, diariamente Resenha do Barba, 18 às 20, todos os dias um podcast de 20 às 21, além das transmissões de campeonatos nacionais, regionais, futsal e muito mais. Obrigado pela parceria, pela audiência. Até a próxima quarta. Tchau. O Almanaque do Gringo volta na próxima quarta-feira.